Gente, vocês sabem que nós estamos conversando sobre uma série sobre de discipulado, né? São princípios do discipulado cristão, seguindo Jesus. E eu disse a vocês, conversamos durante algumas semanas sobre as escrituras. Começamos já há 15 dias a conversar sobre oração. As canções de hoje foram ótimas para se falar de oração mesmo, não é? E deixa eu dizer, a gente tem tentado ter uma conversa bem pessoal, apesar da distância que essa tela de computador aqui causa, né? E eu tenho sentido muita falta de sentar com as pessoas e, de repente, ter essa conversa num círculo, né? Ou perto das pessoas, enfim. Mas Deus tem usado essa maneira, tem feito com que essa seja uma forma também de outras pessoas que estão distantes poderem estar perto, né, usando esse instrumento que é as redes sociais, tá bom? Então vamos ter essa conversa entre a gente aqui. E você deve ter visto aí na divulgação nas nossas redes sociais que hoje a gente vai conversar sobre um dos aspectos da oração. Nós agora estamos vendo aspectos da oração e orando naquele aspecto que temos aprendido com as Escrituras, que é o aprender a confessar. A gente fala que a confissão ou confessar é um dos elementos da oração também. E aí a gente vai basear toda essa conversa no Salmo 51. A gente não vai ler ele todo agora, mas a gente vai discorrer durante alguns versículos do Salmo 51, né, para deixar aí os meninos ligados aí. E deixa eu começar dizendo uma coisa interessante sobre confissão. Quando a gente assiste aqueles filmes onde o ápice, né, do filme, um filme, por exemplo, onde há uma perseguição, e aí quando se captura aquele que é um bandido e pede para ele confessar, quando a gente assiste filmes que tem julgamentos, onde às vezes o advogado ou o próprio juiz pede para que o réu possa confessar, não é? E às vezes também, uma coisa que eu gosto muito nos próprios filmes de super-heróis e animações também, quando se está tentando descobrir quem fez algo de errado e que no final o vilão ele vai e confessa que foi ele, né? Depois que outros descobrem. Mas eu fico observando essa questão de confessar, de falar, de demonstrar o erro, como é difícil e como às vezes precisa de uma insistência muito grande para que as pessoas confessem que erraram, confessem que houve um erro. Isso é interessante porque no meio cristão não deve ser assim, pelo menos não deveria ser assim. Nós não deveríamos relutar para confessar nossos pecados e nossos erros. Porque, deixa eu dizer uma coisa que nós não só erramos, né? Nós pecamos, nós não só pecamos como ontem, hoje, mas nós devemos ainda errar durante a trajetória da nossa vida. O tamanho desses erros é que é difícil medir, mas isso faz parte da nossa vida. Nós vamos errar de vez em quando, sabe? Mas a questão não está só no erro, mas na maneira como nós lidamos com o confessar desses erros. Me entendendo? Confessar é muito difícil. É difícil. A gente falou que tem aspectos da oração que mexem com o nosso ego, não é? O nosso coração. O confessar é um deles. Olha, a gente se volta lá para o Salmo de número 51 e vamos tentar aprender alguns princípios disso. E a gente vai ver esse Salmo é uma confissão de Davi. Qual é o contexto desse Salmo? Esse Salmo, essa poesia de Davi, e eu fico impressionado, né? Aí eu me volto para pensar na Bíblia. Como a Bíblia é diferente de tantas outras coisas, ela não esconde quem nós somos. A Bíblia não fez questão de esconder. Deus não fez questão de inspirar. Deus inspirou pessoas para narrarem histórias que são histórias assim, tipo, a história de Davi. A gente está falando de alguém que o contexto dessa confissão aqui é alguém que cometeu adultério e que planejou um assassinato
do homem que era esposo da mulher na qual ele adulterou. Rapaz, isso é pesado. Às vezes, quando a gente olha assim, diz, rapaz, isso é um negócio pesado. Uma vez eu estava ministrando, né, falando sobre esse texto, né, em uma igreja, e depois até uma irmã chegou para mim e disse, rapaz, eu nunca consegui, às vezes, imaginar o tamanho disso tudo, não é? Davi, ele não só cometeu um ato de adultério, mas ele também planejou a morte, cometeu um assassinato. E quando a gente olha esse contexto, fica pensando, meu Deus, como isso consegue receber, como essa situação consegue receber o perdão de Deus, de maneira que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por que isso acontece? E aí vem esse elemento essencial e importante da oração, né? Que é o confessar os nossos pecados. Davi confessou seus pecados diante do profeta, ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele se arrepende, ele chora, ele entende a gravidade do seu erro, ele entende as consequências que o seu erro trouxe para a sua casa, para a vida das pessoas, mas o seu coração é quebrantado, o seu coração se prostra diante de Deus e ele confessa, ele abre a sua boca, ele verbaliza isso, ele fala que errou diante de Deus. E assim, tem alguns princípios, né, da oração que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre essa ideia de confessar. Eu já disse que confessar é difícil, não é fácil. Pensa comigo, você. Deixa eu voltar aqui. Pensa comigo. Aquilo que você já fez, que você entendeu que feriu o coração de Deus. Tem coisas que a gente erra contra Deus e contra o próximo. Davi errou contra o Senhor e ainda magoou e machucou e fez coisas erradas que atingiram outras pessoas. Pensa comigo algo, é claro que com as suas particularidades, mas algo que você já fez que feriu o coração de Deus. Deus não se agradou. Então, eu queria trazer alguns princípios nesse salmo, no salmo de número 51, para que nós aprendêssemos sobre confessar, né? Sobre a confissão. Gente, em primeiro lugar, sabe, quando aqueles que amam ao Senhor, eu queria perguntar isso a você, você ama ao Senhor? Lembra de Jesus com Pedro, né? Pedro tinha negado a Jesus, e Jesus vai perguntar a Pedro, você me ama? Então, aqui a gente está falando de motivação, confessar na oração, que a gente está falando de uma oração que confessa os nossos erros ao Senhor. É uma motivação de alguém que ama a Deus. Porque aqueles que amam a Deus, ao Senhor, quando ferem o coração de Deus, conseguem ter, aparece nas suas vidas, uma série de sentimentos acontecem. Eu queria ler com vocês, né? Dá uma passagem rápida aí, Salmo 51, do verso 1 até o verso 17, né? A gente praticamente lê o Salmo 51, do verso 1 ao verso 17, para a gente entender os sentimentos que ocorrem no coração daqueles que amam a Deus e que ferem o coração de Deus por conta de algum erro. Vamos lá. Davi falando, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Vai tentando identificar esses sentimentos. Olha outro. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. E 3. Pois eu conheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todos os dias. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. 8. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes agora. Permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme.
Não me expulses da tua presença, não me retires de mim o teu Santo Espírito. E o 12, restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Só até aí. A gente poderia aqui identificar, se a gente fosse minuciosamente, não é, olhar muitos sentimentos de Davi. Davi, ele se sente longe de Deus. Vai pensando aí comigo os sentimentos. Se você quiser, você pode até compartilhar aí no comentário. Davi se sente longe de Deus. Davi sente que perdeu a alegria da salvação, a alegria de fazer parte do povo de Deus. São sentimentos que vêm com aqueles que amam a Deus, quando eles pecam, quando eles ferem o coração de Deus. Davi, ele diz inúmeras vezes, não, por causa do meu pecado, da minha culpa, há um sentimento de culpa muito grande que está ali sobre Davi, sabe? Tem umas coisas que a gente vai nesse texto conseguindo identificar quando a gente fere ao Senhor. O nosso coração é ferido. A gente sabe que o coração de Deus não está alegre. E isso é muito complicado. Tem uma canção, uma poesia em forma de canção que diz que quando um coração não se dá valor por haver errado contra o seu Senhor, sofre até chorar, chora até sangrar e agoniza sem poder se perdoar, vive a esperar em grande aflição, que a menos Deus lhe ouça a oração, porque um servo fiel não suporta a dor de não ser ouvido pelo seu Senhor. Às vezes a gente tem, quando a gente fere o coração de Deus, também tem outro sentimento. Estou tentando pensar nos sentimentos aqui, aquele sentimento de que Deus não está ouvindo a gente, de que Deus está longe da gente. Isso é inevitável. São os sentimentos daqueles que amam ao Senhor, que quando pecam contra o Senhor, que quando ferem o coração do Senhor, são rodeados de muitos sentimentos. E assim como Davi não é diferente da gente, nós não somos do rei Davi. Ele cometeu esse pecado, ele se sentiu longe de Deus. Uma culpa tomou conta do seu coração. Ele entendia que estava longe da presença de Deus. Ele entendia que estava longe da salvação de Deus. Mas qual o diferencial nisso tudo aí? A confissão. Esse salmo, Davi está expressando sentimentos reais e confessando diante de Deus o seu pecado. Confessando diante de Deus que errou. E eu queria compartilhar mais alguns princípios, baseado nesses textos que nós lemos agora, nesses versos que nós lemos agora, sobre a oração. A oração onde confessamos os nossos erros. Nós somos chamados a confessar nossos erros quando erramos. E a oração onde confessamos os nossos erros, ela deve vir com um pedido de perdão a Deus. A gente já viu aí no texto, não vou nem mencionar versículos, Davi pedindo perdão a Deus. Davi confessando seu erro e pedindo que Deus pudesse perdoar. Gente, quando nós confessamos os nossos erros, não é só um confessar e dizer, Deus, eu errei, eu fiz isso, tá bom? Fiz isso. E eu estou dizendo isso porque tem pessoas que parece que chegam diante de Deus com esse sentimento. Até confessam os seus erros, mas confessam sem arrependimento. Confessam sem pedido de perdão. Confessam dizendo, Deus, eu errei, ponto final, eu errei porque... Aí começa a justificar o erro. Confessa, mas justifica o erro, dizendo, eu errei por isso. Aí começa a colocar um monte de coisa. Na verdade, nós aprendemos com esse salmo que a confissão, a oração de confissão, ela é acompanhada do pedido de perdão a Deus. De dizer a Deus, Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. Tem misericórdia de mim, são as expressões que são usadas. Me ajuda. Eu não quero errar de novo.
me perdoa, me ajuda, tem misericórdia, enfim. Essa oração de confissão, ela vem acompanhada com o pedido de perdão. Você quer orar? A gente está aprendendo aqui com Jesus, né, nas Escrituras, nesse seguindo Jesus, passos corretos de oração. Quando você errar, meu amigo, minha amiga, quando nós erramos, nós precisamos chegar diante do Senhor, confessar diante do Senhor. Claro que a gente pode ter alguém que nos ajude quando nós erramos, pode, irmãos. A Bíblia nos ensina isso, para confessarmos também os nossos erros uns aos outros. Mas nós precisamos chegar primeiramente diante de Deus. E diante de Deus confessar nossos erros quando erramos. E esse confessar ser seguido de um pedido sincero de perdão. Aquele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ok? Então esse é um primeiro passo importantíssimo na oração. Confessar e pedir perdão. Mas uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, e aprendemos nesse salmo, é de que a oração onde confessamos os nossos erros, ela precisa nos dar uma consciência de quem somos. Aí eu queria compartilhar com vocês o que diz o versículo 5 e o versículo 6. Salmo 51, versículo 5 e versículo 6. Versículo 5 que diz: pois eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Aí o 6. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Davi, a oração, quando a gente confessa a Deus, ela também é uma oração que nos faz entender, não justificar, mas entender o quanto nós somos pecadores. E sabe por que eu estou conversando isso com vocês? Porque às vezes a gente está tão bem com Deus, que a gente tá assim, tá legal com Deus mesmo, tá andando. Poxa, não cometeu erro, não pecou ali, não pecou aqui, enfrentando as tentações, fugindo daquilo que desagrada a Deus, que às vezes nós podemos correr o risco de entender que nós não somos pecadores, carentes da graça de Deus. Estou falando sério com vocês. Davi, quando erra, ele traz à memória dele a ideia de que, olha, eu preciso entender que eu sou um pecador desde o ventre da minha mãe. É claro que é uma linguagem hiperbólica para mostrar o quanto ele era um grande pecador também, o rei de Israel, um homem que venceu muitas batalhas, um homem que tinha uma intimidade com Deus muito grande, que o Senhor falou diretamente com ele, um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o rei de Israel, tantas outras virtudes cristãs que vinham do Senhor, mas esse homem consegue entender, num momento como esse de erro, que ele é também um miserável pecador, carente da graça de Deus. E quando ele confessa o pecado, ele agora não vai trazer para diante de Deus essa ideia: Deus, mas eu sou o rei, eu venci batalhas, eu fiz isso. Ele diz: eu sou pecador desde quando eu era criança, desde o ventre da minha mãe. Davi, na confissão, entende que é alguém frágil, pecador, e que precisa da graça de Deus. Isso é importante na nossa caminhada cristã e na nossa vida de oração. Quando a gente está bem com Deus ali e quando estivermos orando, nós lembrarmos de quem somos e que somos falhos e que podemos cair também. Então isso é importante nessa caminhada, beleza? Na confissão, a gente também confessar e dizer: Deus, eu errei, mas eu fiz isso, eu sou bom nisso. Eu errei, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu errei, Senhor, porque minha mãe me concebeu em pecado. Assim é como Davi fez essa oração, tendo ela como modelo. Tá certo? Vamos para um terceiro passo, uma terceira verdade nessa oração de confissão aqui. É que a oração onde nós confessamos os nossos erros, ela também deve manter nossa convicção. Não pode afastar de nós a convicção de quem é o Deus que nós servimos. E aí eu quero me voltar para pelo menos uma parte desse salmo, ler com vocês aqui, verso de 1 a verso 6, tá bom? O Salmo 51, verso 1 ao verso 6. O verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Davi vai agora trazendo elementos nessa confissão de quem é o Deus no qual ele está confessando. Por causa do teu amor,
por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Vamos ver outra no 2. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. 3. Pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Porque pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento. É outro aspecto que Davi fala de Deus. 5. Pois eu sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu. E o 6. Tu, porém, desejas que a verdade no íntimo e no coração, tu desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Percebe como Davi consegue chegar agora e dizer assim, não é? Como ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, aí fala, por causa do teu grande amor, por causa da tua compaixão. E aí ele diz, você apaga esse pecado, pode apagar as manchas, né? A minha culpa, por conta de quem tu és, não por conta de quem eu sou, mas por quem tu és. E Davi diz, eu pequei contra ti. É para dizer, né, quando ele diz isso lá no verso 5, verso 4, pequei contra ti, somente contra ti. Davi está dizendo, olha, reconhecendo, enquanto ele está confessando, né, o seu pecado, ele automaticamente, ao confessar, está reconhecendo que Deus é quem perdoa, que Deus é quem tem compaixão, que Deus é quem é misericordioso. Ele não apaga as convicções de quem é Deus. É claro que Davi o chama de um Senhor justo, reto. Ele é justo e reto, que preza pela verdade. Mas esse juiz justo e reto não coloca, né, como se fosse maior esse julgamento, como a gente pensa, como se fosse maior do que a sua misericórdia. A compaixão e a misericórdia do Senhor têm a mesma medida do seu juízo, do seu julgamento, do seu tratar com as nossas vidas. Meus irmãos, aleluia por isso mesmo. Porque quando confessamos os nossos erros diante do Senhor, nós estamos confessando diante do Senhor que é misericordioso, compassivo. Sim, que olha para as nossas vidas e que não olha para a gente dizer, não, você não errou, não. Ele diz, ele sabe que a gente errou. Foi Deus que mandou o profeta Natan confrontar Davi, mas com a mesma quantidade, né? Vamos dizer, está equiparado. O seu amor e o seu julgamento caminham juntos. Nós podemos, quando erramos e confessamos os nossos erros diante do Senhor, nós confessamos os nossos erros reconhecendo quem é o Deus que servimos, compassivo, misericordioso, que nos ama, que preza pela verdade e que quer isso de nós também. Tá bom? Como é bom pensarmos dessa forma, né, em Deus. Mas deixa eu falar uma outra verdade aqui sobre a oração onde nós confessamos os nossos erros. A oração onde confessamos os nossos erros. Grave isso, meus irmãos. Ela deve nutrir em nós um desejo enorme de mantermos o nosso relacionamento com Deus. Verso 10 e verso 12, do 10 ao 12, do Salmo 51. Versículo 10, e vai nos dizer assim, olha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. E o 11. Não me expulses da tua presença, não me retires de mim o teu Santo Espírito. 12. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Irmãos, Davi está confessando ao Senhor. Enquanto Davi confessa ao Senhor, ele está também dizendo, ele está pedindo a Deus para que pudesse manter o relacionamento dele com Deus. A preocupação de Davi aqui não era um castigo de Deus, mas era não perder a comunhão com Deus. Lembra que eu mencionei agora há pouco a canção, né? A canção poética? Um servo fiel não suporta a dor de não ser ouvido pelo seu Senhor. Sabe qual era a preocupação de Davi ao confessar o seu pecado? Era de que ele não pudesse mais ser ouvido por Deus, de que não pudesse mais caminhar com Deus, ter mais aquele relacionamento com Deus.
Por isso que a oração onde ele confessa os seus erros, ela vem acompanhada desse pedido a Deus, de manter entre eles esse relacionamento. Senhor, restaura em mim a alegria da salvação, torna-me disposto a te obedecer. Enfim, Davi preza por isso. A oração onde nós confessamos os nossos erros diante de Deus, ela é acompanhada pelo desejo sincero de mantermos um relacionamento com Deus. O pior de pecarmos, claro que o pecado tem suas consequências, e essas consequências têm tamanhos de gravidade diante da sociedade, sabe? Diante de Deus são erros, mas tem os tamanhos das gravidades dependendo do que se faz. Mas o pior de tudo é um sentimento de que não se está mais andando com Deus. Tem tantas pessoas que pecaram, tem tantos irmãos que estão longe do Senhor, distantes de Deus, porque acham que não tem mais relacionamento com Deus. Eu não sei se eles pediram isso, e eu não sei, queria direcionar essa palavra para você, o que está assistindo agora, ou que vai assistir essa live em algum momento. Que você entenda de que quando você confessa o seu pecado, você pode pedir a Deus que restaure o teu relacionamento com Ele. E Ele está de braços abertos para querer andar com você, independente do que você fez. Davi entendeu isso. Ele confessou o pecado e pedindo em clamor a Deus para que pudessem continuar se relacionando. E Deus ouviu a oração de Davi. Deixa eu concluir com outros princípios aqui. Irmãos, está lá no verso 13, para entender que quando confessamos os nossos erros, hoje, pecamos hoje, erramos nesse momento, quando confessamos hoje, só o ato de confessar os nossos erros pode abençoar vidas no amanhã. Fico pensando, meu Deus, sério mesmo isso? Sério mesmo, versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Pensa nisso, né? Deus quer que a gente confesse os nossos erros, Ele nos perdoa, para que nós possamos ensinar o caminho dele às pessoas. E ensinar o caminho deles, a partir, claro, do que o Senhor fez por nós, mas não escondendo quem somos, não nos colocando numa posição de super-heróis ou de super-crentes que não erraram e por isso podem ensinar as pessoas. Não, mas por que erraram? Mas porque o erro, o pecado fez parte dessa trajetória da caminhada de vida, da caminhada cristã, e agora a gente pode chegar para as pessoas e dizer, olha, nós erramos, eu errei nessa área da vida e pedi perdão e o Senhor me restaurou, e Deus nos capacita para que nós possamos ensinar o caminho do Senhor, aqueles que também estão distantes do Senhor. Quando nós confessamos os nossos erros, Deus está trabalhando nas nossas vidas para que lá na frente nós possamos ensinar outras pessoas que Ele é um Deus restaurador de corações, que Ele é um Deus que nos perdoa, que Ele é um Deus que nos traz de volta para caminhar com Ele, e Ele nunca deixa de caminhar ao nosso lado. Confessar os erros tem esse aspecto também. Agora, o outro aspecto dessa conclusão, lá no verso 16 e verso 17, é de que quando confessamos os nossos erros, nós entendemos o que Deus quer de nós. O que é que Deus quer de nós? Verso 16 e verso 17. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Tu não desejas sacrifício. Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. Segura aí no 16 um minutinho. Eu não posso pagar com algo, eu não posso pagar subindo escada de joelho, eu não posso pagar com dízimo alto, eu não posso pagar passando na igreja, não, eu vou aqui na igreja limpar a igreja, eu não pago aquilo que eu errei diante de Deus. Davi está dizendo aqui, olha, não, se fosse por sacrifício, ele era rico, ele ofereceria, naquele contexto do Antigo Testamento, ofereceria boi, carneiro e os animais em sacrifício a Deus, mas não é isso.
Davi, ao confessar o seu pecado, ele entende o que Deus quer de nós, e está aqui no versículo 17. Versículo 17 diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ah, meus irmãos, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente chega diante do Senhor confessando quem somos, e às vezes o erro, o pecado específico, a gente vai entender o que é que Deus quer de nós. Não é grandes sacrifícios que vão pagar isso, mas é um coração quebrantado. É alguém que chega diante de Deus humildemente, dizendo: Senhor, eu errei, eu preciso do Senhor. E sabe o que é maravilhoso nisso? A segurança que temos, a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita. Que coisa maravilhosa entender isso, não é verdade? Diz no verso 17: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, e aí diz: não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Tem muita gente se sentindo rejeitado por Jesus, achando que por conta da gravidade do erro, e eu entendo, como eu disse, tem pecados que são, aos olhos humanos, tão cruéis, tão terríveis. Tem pessoas que se sentem tão rejeitadas por Jesus, acham que Jesus não vai abraçar essas pessoas, mas eu queria te dizer algo, que o Senhor Jesus não rejeita um coração quebrantado, que chega diante dele, que confessa o erro. Não é que encobre, não. Quem encobre, a Bíblia diz, adoece. Mas quem confessa o seu erro. O texto diz: o Senhor não rejeita. Eu quero nos desafiar em oração, para que nós possamos nutrir esse sentimento de confessar os nossos erros. Quando nós erramos, nós precisamos confessar. E confessar diante do Senhor. Como eu falei, a gente pode compartilhar com algum irmão, e a Bíblia nos ensina isso, mas é diante do Senhor, principalmente. É chegar com o coração diante do Senhor e dizer: eu errei. E saber que o Senhor não vai nos abandonar e ainda vai nos abraçar para estarmos com Ele. São aspectos da oração que nós temos aprendido aqui. Eu queria fazer uma oração com vocês antes de chamar Caleb e podermos talvez cantar uma canção para encerrar. Eu queria fazer uma oração com vocês e nessa oração pedirmos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz, realmente, e ela nos ensina os princípios que nós temos que seguir. Nos ajude a confessar os nossos erros, Pai, confessar os nossos pecados diante do Senhor. E pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque o Senhor não rejeita um coração que é quebrantado, Pai. Se algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa que está assistindo nesse momento pecou contra o Senhor e está se sentindo ruim por isso, que a partir dessa palavra possa entender que precisa confessar e que ao confessar o Senhor perdoa, caminha junto, não rejeita a vida dessa pessoa e que ela sinta o amor do Senhor na vida dela, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por nos abraçar sempre. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém.